Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 16/2, foi dia de Lampions. Lampions 2022, Copa do Nordeste. Eu gosto muito. Estava trabalhando, estava exercendo a minha função profissional, porém, na hora de um dos jogos da Copa do Nordeste, eu tive a felicidade de conseguir assistir. Não consegui gravar logo após o jogo, mas assistir, eu consegui assistir. E logo, ao chegar em casa, hoje, dia 17, pela manhã, estou aqui fazendo a minha resenha, a minha análise. Estamos falando do clássico nordestino, Bahia e CSA. CSA, Alagoas, terra do meu pai. Ah, moleque, Lorinaldo Bezerra, meu pai. E se enfrentaram na Fonte Nova. O Bahia, que tinha dado um alívio, na pressão, por causa da goleada em cima do Globo, enfrentou o CSA, que vem fazendo uma boa campanha, como já vem fazendo ano passado, e o placar foi 1-1. Mas esse 1-1 com muitos ingredientes que a gente vai comentar agora. E vai depender muito do ponto de vista, tanto do torcedor do CSA como do torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia pode achar várias coisas desse jogo. Pode tirar várias situações desse jogo. E o do CSA também pode tirar várias coisas. Inclusive, o treinador do CSA deu uma declaração na sua entrevista, dizendo que ele tentou fazer uma situação, tentou mudar uma situação, mas que não deu certo, assumiu a responsabilidade pelo empate. Mas o empate que o Bahia acabou conseguindo, dentro de tudo que aconteceu no jogo, que a gente vai falar para quem não viu, não é só por causa de um erro do CSA. Vejo muito mais como o acerto do Bahia do que erro do CSA. Mas isso tudo a gente vai comentar a partir de agora aqui no canal Resenha com Magalhães. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Bahia e meu amigo torcedor do CSA, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá. Mas antes de começar a falar do jogo, deixa eu tomar aqui um golinho de café. E deixa eu explicar uma coisa rápida para a torcida do Bahia. Torcida do Bahia que gosta de canais, que falem do seu clube, eu indico alguns canais que são de amigos. O meu amigo Celestial Miranda, o Celesta. Fala, Miranda. Tem um canal chamado Conexão Tricolaço, que está aqui embaixo na descrição do canal. Tem meu amigo Washington, do Bahia, na Europa. E tem a galera lá do canal 2-1, o Ender e Ronex, também, que faz um trabalho muito bacana sobre o Bahia. E acabam abrindo espaço, o canal do 2-1, também fala do Ceará e fala dos outros clubes do Nordeste. Amigo torcedor do Bahia, vou ser breve aqui, um minutinho. Eu fiz um vídeo falando sobre o Grupo City. O Grupo City quer entrar aqui no Brasil e o Bahia é uma das opções. E eu disse, será que vale a pena? Torcedor do Bahia, se você é a favor que o Grupo City compre o Bahia, você tem todo o direito. O problema é seu. Mas eu não sou obrigado a concordar. Tá? Então respeita a minha opinião. Eu, no meu ponto de vista, penso o seguinte: não vejo necessidade do Bahia se vender. Minha opinião.
Tá? Minha opinião. Porque teve muitos que entraram no canal falando uma porrada de barbaridade. Você quer que o seu clube seja vendido? Problema é seu. Você tem todo o direito. Agora respeite o meu. Eu fiz aqui rapidamente, peguei alguns times, né? Acho que são 10 ou 11 times que o Grupo City administra. Uns com boa, com grande resultado, Manchester City, outros times que foram campeões, chegaram a Libertadores, coisa e tal. Clubes da Índia, clubes não sei. Irmão, cada local tem um cenário. Cada país tem uma realidade. Dependendo do país, o City vai entrar com uma merreca, vai comprar os melhores jogadores do lugar, ele vai ser campeão. Vou continuar falando, o Grupo City é um grande grupo? É um grande grupo. Chama atenção quando o Grupo City quer chegar no teu time? Lógico que chama atenção. Lógico que chama atenção. É um grupo a nível mundial. Lógico que chama atenção. Mas a minha pergunta é se o Bahia tem necessidade. Eu estou vendo torcedores do Bahia colocando o Bahia como no fundo do poço. O Bahia tá na merda. O Bahia não tem mais solução. Se o Grupo City não comprar o Bahia vai fechar as portas. O Bahia vai acabar. Eu tô vendo o torcedor do Bahia achando que se o Bahia não for vendido pro Grupo City, ele vai acabar. Vai encerrar a sua atividade. E não são poucos torcedores, não. São muitos torcedores e alguns que tem canal de YouTube que dizendo que é o fim do poço. O Bahia tá no pior momento da sua história. Esse momento do Bahia é o pior da sua história. Eu estou vendo torcedores falando isso. Que é o pior momento da história, que vai fechar, que vai ir para a Série C, Série D e vai fechar as portas. Pô, irmão, não viaja na maionese. E outra, estão dizendo que esse modelo de gestão do futebol não dá certo, que todos os clubes serão obrigados a virar empresa. Porra, não é nada disso. Tem uma porrada de clube na Europa que não virou empresa e não vai virar empresa. Não vai virar empresa. Outros são empresa, mas com outro tipo de modelo de gestão. E o outro detalhe, aqui no Brasil, vamos falar de Brasil. Esse modelo que o Bahia aplica não funciona mais. Não funciona no Bahia porque é mal administrado. O Fortaleza não é clube empresa e está na Libertadores. O Ceará não é clube empresa, está na Série A e quase chega a Libertadores. Pô, irmão. Tem uma associação lá do Red Bull lá que pegou a marca Bragantino lá, chegou a Libertadores. Ou seja, não necessariamente porque o Bahia não deu certo, caiu para a Série B, que está tudo uma merda. A gestão pode ter sido uma merda, mas o modelo funciona. E funciona numa porrada de time. Num monte de time. Um monte de time. É porque o Botafogo, porque roubaram o Botafogo. O Cruzeiro, porque roubaram o Cruzeiro. Mas esse modelo de gestão bem administrado, o modelo de gestão como se fosse uma empresa, foi o que a Leila, presidente do Palmeiras, falou. Eu vou administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, mas o Palmeiras não vai se tornar uma empresa. Concordo com ela. Uma coisa é você administrar igual uma empresa. Outra coisa é se tornar empresa. Eu sou contra se tornar empresa, principalmente aqui no Brasil, onde a corrupção e a lavagem de dinheiro é mole. Lavar dinheiro aqui no Brasil é a coisa mais fácil do planeta. Porra, bicho. Então, é a minha opinião. Eu não vejo necessidade do Bahia se vender. Não vejo. O Bahia caiu para a Série B, caiu, mas o Grêmio também caiu. Outros times caíram e voltaram. O Grupo City não veio direto no Bahia. O Grupo City começou a pesquisar uns 10 clubes. E um dos clubes que o Grupo City foi o Internacional. O Internacional não quer. O Internacional não quer virar
clube empresa. Se fosse tão bom assim, por que não se filiava ao Internacional? Opa, beleza, eu tô aqui, é o tamanho a minha torcida, já tem título mundial para coisa e tal. No Internacional não quis. Bom, então não é assim. Você tem a sua opinião, beleza. Mas eu não acho necessidade do Bahia se vender. O Bahia não está no fundo do poço. O Bahia não tem nem de perto as dívidas que o Botafogo e o Cruzeiro têm. Então, só para terminar, não vejo necessidade do Bahia se vender. Ponto. E vamos lá falar sobre o jogo. Bom, primeiro, para quem não era torcedor do Bahia e do CSA, o jogo foi sensacional. Foi empolgante. O jogo foi empolgante. Um jogo de pagar o ingresso. O CSA, muito bem armado, muito bem treinado. O Bahia mostrou uma situação que essa situação vai fazer o Bahia voltar para a Série A. O que o Bahia mostrou? Vontade, tesão, disposição. O que o Bahia fez nesse jogo contra o CSA é o que tem que fazer na Série A. E se fizer isso na Série A, na Série B, sobe para a Série A. O time não é esta merda que muitos torcedores que estão com ódio do Belitani acham. Não é essa merda toda. Tem problemas no elenco e tem problemas com o treinador. O treinador está num momento ruim. Não acho que o Guto Ferreira vai terminar o Brasileirão da Série B. Não acho. Acho que ele fica pelo caminho. Mas essa é opinião minha. Tomara que não fique. Tomara que ele vá até o final e suba com o Bahia. Mas acho que ele não vai conseguir. Então, foi um jogo muito disputado. Desse início de temporada, um dos jogos mais disputados que eu vi. Não necessariamente muito bem jogado, mas bem disputado. Começou o Bahia tomando um gol, né? Logo de cara, numa bola bem trabalhada, aonde o CSA treinou essas bolas para fazer o gol. Então o gol saiu de uma bola trabalhada, de uma bola treinada. Isso facilitou o CSA. Obviamente, jogando fora de casa, o CSA ia dar uma recuada. O Bahia tem um problema no meio de campo, não é de hoje. E o problema do meio de campo do Bahia não é apenas de jogador. Jogou com o William Maranhão, Patrick e o Daniel. O Patrick é aquele cara que faz isso aqui, né? O William Maranhão que segura mais. E o Daniel criativo. O problema não é esse. O problema é o seu treinador, meu amigo, torcedor do Bahia. Ele não sabe armar meio de campo. E não é de hoje. Ano passado eu já falava isso. O Guto tem um problema para armar meio de campo. Como ele é muito reativo, ele sabe armar o meio de campo para trás. Mas quando ele coloca um volante só de marcação, porque o Patrick é aquele box em box, né? Que vai lá e volta, ele tem dificuldade. Então o problema é muito maior do treinador que não sabe montar do que dos jogadores que estão ali. Então, o Bahia dá um pouco de espaço no meio de campo, marca um pouco mal, a defesa fica um pouco exposta e o Bahia ainda não consegue jogar em bloco. Por que o Bahia não consegue jogar em bloco? Porque o treinador é reativo. Se você pegar os jogos do Bahia, muitas das vezes o Bahia é dividido, quando ataca é dividido. Atacam 5, fica 5. É só você reparar todos os jogos do Bahia. Fica escrachado pela televisão. Parece que tem jogador que não pode passar do meio de campo. Isso que eu estou falando, eu já falei em vários jogos. É só você prestar atenção. Então, o Bahia continua com muitos problemas que tinha no passado. E falavam que os problemas do ano passado eram os jogadores. Muitos problemas continuam esse ano. Não eram os jogadores, é o treinador, na minha opinião. Saiu bons jogadores, na minha opinião saiu. Vieram outros jogadores.
Tem uma molecada que está subindo no Bahia muito bom. O lateral André, acho que André que entrou ontem, entrou muito bem. O zagueiro, acho que é 19 anos, que é Henrique, o zagueiro. Acho ele bom zagueiro, acho que um zagueiro para evolução. Marco Antônio, o Rodallega é diferente, ou seja, é um time para nível de Série B para disputar a vaga para subir para a Série A. Esse time do Bahia não é igual o nego que estava falando, esse time aí vai cair para a Série C. Não cai, irmão. Esse time é para brigar pela Série A. Não sei se com o Guto Ferreira. Então, acabou tomando um gol de cara. Fez o quê? O CSA recuou e o Bahia foi para dentro. Lutou, batalhou, criou oportunidades. O goleiro do CSA defendeu até pensamento. O goleiro do CSA foi o grande destaque, defendeu tudo, até pensamento. Até sombra que estava passando, ele estava pegando, agarrou demais. O Bahia criou muitas situações, os jogadores correram. Pode ter faltado uma qualidade aqui, alguma situação ali, mas todos os jogadores correram muito, se dedicaram, quiseram muito o triunfo e tiveram oportunidade. O gol não saiu, o goleiro do CSA estava numa noite inspirada. O Bahia deu espaço para o CSA, lógico que deu. O CSA poderia ter aproveitado um pouquinho melhor. Se o CSA aproveita um pouco melhor as oportunidades, o CSA poderia ter saído com a vitória. O CSA poderia ter feito os 2-0 no primeiro tempo, porque teve espaço para isso. E criou algumas oportunidades, acabou não fazendo por outros detalhes. O zagueiro do Bahia tirou, o goleiro se antecipou, o chute foi para fora, mas um jogo muito disputado, cada um dentro da sua característica. O Bahia com 1-0 logo no início foi para dentro. Melhor no primeiro tempo foi o Bahia, criou mais, mas o CSA, dentro das suas características, também fez um bom jogo. E conseguiu segurar 1-0 no primeiro tempo. O que faltou ao Bahia? Bom, faltou um pouquinho mais de pontaria, um pouquinho mais de calma, né, na hora da conclusão, porque muitas das bolas que era para colocar, bateram forte. Se você bate forte e reto, você facilita para o goleiro. Se você bate colocado, tirando do goleiro, igual o Rossi, quando jogava no Bahia, fazia, de curva, teve uma bola do Marco Antônio que ele bateu de fora da área, que a bola encobriu o goleiro e bateu na trave. Foi um outro lance que poderia ter feito o gol do Bahia. Muitos lances individuais do Bahia. Não saiu o gol. Qual é essa? Bateu na trave. Ou o goleiro pegou. Então o Bahia não fez uma partida ruim. Vai para o segundo tempo. O Luiz Otávio é expulso logo no início. Na minha opinião, olhando o lance algumas vezes, cara, para mim foi pênalti. Acho que se o lance fosse dos lados do campo, acho que ele daria amarelo. Mas o jogador muito esperto, também forte, foi correndo, foi protegendo a bola, foi dando o corpo para o Luiz Otávio e foi esperando o tal. Esperou o contato veio. Ele veio esperando. Só que ele veio esperando o contato chegando mais próximo do gol. O Luiz Otávio trocou ali um possível gol pela expulsão. Foi isso que ele fez. O braço dele acabou puxando mesmo. Então, na minha opinião, foi pênalti. Se fosse dos lados, o juiz não dava muito para falar, mas será que ele ia fazer o gol? Será que não ia fazer o gol? Mas, irmão, ele estava em direção ao gol. Então, para mim, a expulsão não foi absurda. Aí a coisa piora. Já estava com 1-0, com um homem a menos. Mas, irmão, os jogadores se dedicaram ao máximo. Correram pra cacete. Tá faltando algumas coisas no Bahia? Tá. Mas para mim tá faltando muito mais opções táticas
do que técnica. Para mim, está faltando muitas opções táticas. Vou falar de novo. O Guto vive um momento ruim desde o ano passado. Essa é a minha opinião. Eu posso errar, mas vou continuar com a minha opinião. Para mim, foi um erro do Bahia manter o Guto. Essa é a minha opinião. Tomara que eu esteja completamente errado. Eu erro muito. Igual eu errei ano passado, eu falei que o Grêmio não ia cair. E o Grêmio caiu. Então eu erro pra caralho. Erro bastante. Tomara que eu erre. Mas pra mim é um erro manter o Guto. Foi um erro. Agora vai. Agora vai. Porque o Guto é limitado taticamente. O Bahia, para jogar a Série B, ele precisa de uma variação maior de tática. E o Guto não tem esse repertório. Não tem. E não é só no Bahia. Ele não tinha no Ceará, que eu acompanhei bastante, não tinha esse repertório. Mas o Bahia, cara, correu demais. O CSA, quando ficou com um homem a mais, parece que o CSA se perdeu um pouco. Aí vem a explicação. Parece que foi uma mudança. Parece não. Foi uma mudança tática que o treinador fez. E essa mudança deu um desajuste. Porque o Bahia chegava com muita facilidade, com muito espaço para tocar a bola. E foi batendo, foi criando. Era injusto o Bahia estar perdendo. Até que numa jogada individual, não foi jogada tática. Não foi jogada. Aquele lance do Marco Antônio que eu falei que bateu na trave, jogada individual. Não tem nada tático. O lance do Rodalega. A gente já viu o Rodalega fazer esse lance diversas vezes. Inclusive com gol. Domina, gira, toca pro lado, bate. E olha que ele nem olha pro gol. Se você reparar, o Rodalega nem olha pro gol. Por quê? Porque ele sabe a posição que ele tá. Ele sabe como é que ele tem que bater. Ele tem que bater a bola descaindo. Foi isso que ele fez. Acabou até se machucando e meteu um golaço. O Bahia, depois do gol, melhorou bastante. Mas ali não tinha muita tática. Ali tinha muita vontade. Ah, não teve dedo do Guto? Lógico que teve. As mudanças que o Guto Ferreira fez o gás do Bahia continuar em cima, botou a molecada mais nova, principalmente o André, que correu pra caramba, deu muito sufoco. Ou seja, o Guto teve a sua parcela, mas não tática, de substituição. Ele trocou para dar gás. E funcionou. Então, foi muito na base da vontade. Acabou sendo premiado com gol justo. Com isso, ficou empatado. Se tivesse que ter um ganhador, pelas chances, pelas quantidades de oportunidades, era para ter sido o Bahia, é óbvio. Mas o CSA não fez uma partida ruim. Só que o CSA se enrolou um pouco quando ficou com um homem a mais. A decisão do treinador pode realmente ter contribuído. Porque o CSA tinha que ter sido um pouquinho mais ousado. Teve até chances, mas tinha que ser um pouquinho mais ousado. Ele tinha que causar um pouquinho mais de medo no Bahia. O CSA acabou não causando esse medo. E o Bahia foi porque viu que não estava... O CSA não estava causando esse medo. Estava jogando bem, mas não estava causando medo que o Bahia tivesse que falar, opa, vamos recuar um pouquinho, porque senão a gente toma o segundo. Então foi um jogo muito dinâmico, muito disputado, muito corrido. E tanto o CSA e tanto o Bahia mostraram muita disposição. Essa disposição que a Série B precisa. Se tem uma coisa que a torcida do Bahia podia ficar com medo, será que vamos ter disposição? O time mostrou que disposição tem. Com um pouquinho mais de tática, o Bahia é candidato a voltar para a Série A. Precisa de um pouquinho de tática. Mas disposição, honrar a camisa, os jogadores honraram. Com isso, o CSA fica ali na segunda colocação, atrás do Fortaleza. O Fortaleza acabou empatando também, a torcida está reclamando pra caramba, com 8 pontos. O Sport está ali em terceiro com um jogo a menos. E o Sampaio Correia está na quarta colocação com 4 pontos. CSA, bem,
para ficar entre os 4. E o Bahia, com esse empate, fica ali na terceira colocação. Era o segundo colocado, perdeu a segunda colocação para o Náutico, que ganhou. O Náutico está lá na segunda colocação, o Ceará o primeiro, o Náutico o segundo. O Bahia está com 7 pontos em 4 jogos, o mesmo número de pontos do Altos e o mesmo número de pontos do Souza. O Altos ganhou, o Souza que eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Souza ganhou do Sampaio Corrêa. Ainda tem CRB e Globo e Floresta e Sergipe. O CRB, se ganhar, vai a 8 pontos. Ele vai passar o Bahia. O Bahia pode cair para a 4ª colocação. O Floresta, se ganhar o seu jogo, vai a 7 pontos. Fica com o mesmo número de pontos do Bahia. Só que tem um saldo negativo de -3. Ele não vai passar o Bahia, mas encosta. Esse grupo B está muito embolado. Está muito mais embolado que o grupo A. Então, o empate em casa para o Bahia não foi bom. Mas diante das circunstâncias de ter tomado logo um gol e ficado com um jogador a menos, o empate para o Bahia não foi de todo ruim. E para o CSA, ficou um gostinho de decepção, porque estava ganhando, tinha um jogador a mais e tomou um gol no segundo tempo. Mas se olhar pelo lado, que jogou contra o Bahia, que é uma das potências do Nordeste fora de casa, o empate para o CSA também não foi tão ruim assim. Então vai depender do ponto de vista do torcedor. Mas eu acredito que a torcida do Bahia ficou chateada com o empate, porque contava com o triunfo, e a torcida do CSA vai ficar com um pouquinho de decepção, porque tinha tudo para sair com os 3 pontos e acabou não levando os 3 pontos. Mas vida que segue, e foi um jogaço. E agora os dois caminham para a próxima rodada. O Bahia tem uma parada indigesta contra o Fortaleza no sábado, e o CSA joga em casa também com a parada indigesta contra o Náutico. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!